Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graças a Deus por estarmos aqui um dia mais. Os irmãos podem se assentar por um instante. Que Deus continue abençoando aí os nossos pequenos jovens, né? E juntamente com o irmão Daniel, o irmão Jefté, aí na liderança. Que Deus possa trazer mais jovens, né? Estava ali pensando, falando, nós temos mais jovens, temos outros que não puderam estar aqui, né? Como no caso do irmão Vicente, que está sem carro, né? Temos os meninos do irmão Tiago, que podiam estar aqui, né? Ali o Nando com os filhos, podia estar aqui, o filho, né? E oxalá que os pais possam trazer os jovens para fazer algo para Deus, porque nós estamos vivendo num tempo onde nós devemos procurar fazer algo para Deus, né? Se alguém quiser fazer algo para Deus, saiba que essa é a última oportunidade, porque não haverá mais tempo, né? Então que Deus continue, aqueles que estão aqui, que Deus continue abençoando cada dia mais e mais, né? Então, graças a Deus por mais um dia. Hoje nós vamos ter um pequeno estudo. Daqui a pouco eu vou descer ali. Aqui tem um pedido de oração. Irmã, peço oração porque estou com um problema nos pés. Está ruim para andar, irmã Edilene. Senhora, irmã, a senhora deseja vir aqui na frente, por favor? A gente ora hoje a irmã com azeite, né? O nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão alegres? Graças a Deus, né? Eu convido os irmãos a fecharem os olhos. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, que está a nossa preciosa irmã Edilene, meu Deus, esposa do nosso querido irmão Geraldo, Pai, que tem lutado aqui junto conosco. Amém. E que Satanás tem trazido problema no pé dela, Pai, mas Tu nos deste graça, Senhor Jesus. Tu comissionou a Tua igreja, ó Pai, para impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E nós cremos no Teu poder, Pai, cremos na Tua graça, por isso condenamos esse mal da vida da nossa irmã, que ele retorne para as origens dele, Pai, e que ela receba graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia, irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Eu quero descer aqui para ter um pouquinho aqui de um estudinho pequeno, de umas 2 horinhas, que nós vamos fazer aqui sobre as 3 etapas da graça. Um assunto antigo nosso, né, mas nós estamos sempre falando para os jovens o que não fazer, né? Hoje nós vamos falar mais sobre o que fazer. Amém. Né? Porque Deus tem um programa, Deus tem uma maneira de você chegar na presença dele. Deus tem um caminho provido, né? E o irmão Brana sempre nas mensagens, até nas mensagens mais novas, mais recentes, ele mostra esse caminho provido por Deus, como essas 3 etapas que você tem que passar por ela para você chegar na presença de Deus, né? Hoje nós vamos pedir um pouco a participação dos jovens, né? Umas perguntas de vez em quando para manter todo mundo com o olho aberto, né? Também, se precisar de desenhar aqui, eu vou chamar o irmão Samuel, que ele é o desenhista lá de casa, que eu não consigo desenhar. Como diz o irmão Brano, eu sou muito ruim para desenhar, né? Então gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, nós vamos ler somente o verso 8.
Amém? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais um dia nós ter a oportunidade de estar aqui para adorar a Ti, Pai. Eu creio que nós sabemos que o verdadeiro lugar de adoração é em Cristo, meu Deus. Mas quando nós reunimos aqui é para que aqueles que estão em Cristo expressem, ó Pai, o amor por Ti, meu Deus. Expresse a gratidão por tudo que Tu tens feito por nós. Tu tens nos enviado uma mensagem poderosa através de um profeta, meu Deus, e nos mostrado como entrar nesse caminho santo, Pai. Então ajude nós aqui, que o profeta de Deus possa através da leitura da mensagem aqui, nos fazer caminhar mais próximo de Ti, Pai. São assuntos que nós conhecemos, talvez pessoas jovens não tenham assim muito conhecimento, mas que Tu possa nos dar graça, para que nós venhamos não somente conhecer, mas receber isso em nós, Pai. Abençoa Teus filhos aqui presentes e aqueles que não estão também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, podem sentar. Também está nos visitando hoje o Rafael, que é sobrinho da irmã Helena e do bom João, colocar aqui. Deus te abençoe, viu? Muito bem-vindo aqui, que Deus abençoe grandemente. Eu estava lendo esse assunto, né, vendo o irmão Brana falar, e achei um assunto maravilhoso. Todo assunto que vem da mensagem é maravilhoso. Temos nada que deixar, né, de poder dizer que não é uma coisa maravilhosa. A mensagem do irmão Brana é simplesmente espetacular, né? E nosso tema aqui hoje vai ser as 3 etapas da graça. As 3 etapas da graça. Nós que somos mais velhos na mensagem, desde quando nós chegamos, nós ouvimos falar desse tema, né? As 3 etapas da graça, né? Que Deus convida a cada um dos seus filhos a passar por ela. E nós poderíamos mostrar essas 3 etapas desde Gênesis até o Apocalipse, através da mensagem do profeta de Deus, né? Que veio trazer esse ensinamento para nós, né? O Brana falou aqui, todos conhecem a escritura, Isaías 35, verso 8, né? Isaías 35, versículo 8. Ele diz que haverá um alto caminho. Todos nós sabemos que é esse alto caminho. Esse alto caminho, né? O que é esse alto caminho que o irmão Brana fala? Compara ele para nós. Ele compara como uma rodovia, como uma estrada, né? Haverá um alto caminho. A estrada é o alto caminho, toda ela inteira. Mas dentro desse alto caminho há um caminho que a Bíblia diz, um caminho santo. O imundo não passará por ele, né? A estrada é construída, nós sabemos que ela é construída dessa forma, meio que inclinada, vamos dizer assim. Por que ela é feita meio inclinada? Para que a sujeira não fique no centro. A sujeira vai para um canto e encosta aqui nessa parte, a sujeira vem até aqui e encosta aqui nessa parte, para que o caminho do centro se torne um caminho limpo. Um caminho santo é um caminho limpo, né? Porque a santificação é um processo de limpeza. Mas antes de você caminhar nessa estrada aqui, antes de você entrar nesse caminho, você tem que primeiro receber as 3 etapas da graça, que é uma escada. Todos se lembram? Não sei, talvez nós chegamos lá no final, se der tempo, do sonho da mãe do irmão Brana, né? Ela sonhou que havia 3 escadas e depois uma linha reta que levava ao céu. Depois, né?
essas 3 escadas que você, o irmão Brana deu uma interpretação, que primeiro você tem que subir esses 3 degraus, que é a etapa da graça, que é a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, nós vamos ver, para depois você entrar nesse caminho, para você conseguir andar nesse caminho, senão a pessoa não consegue andar, ela vai sempre cair para um lado. Porque existe muitas pessoas, o que existe essas 2 linhas que o irmão Brana fala também? Existe uma linha do fanatismo e existe uma linha do relaxamento, né? Pessoa relaxada, eu só vou na igreja, tá bom demais, vou lá uma vez, ouço o pastor falar, tá bom demais. E existe aquele fanático que quer fazer as coisas na marra, né? Ou nas doutrinas, pega uma doutrina e começa a colocar algo fanático em cima daquilo, aquilo acaba atrapalhando muitas vezes, né? Em tudo que se levanta você tem que achar o centro do caminho, o profeta diz. O profeta diz, quando você vê um movimento se levantar, não entre nele, espere e observe e veja onde ele vai. Se ele é um movimento que mantém nesse caminho santo, amém, caminhe com ele. Mas se é um movimento que está levando ou para o fanatismo, ou está levando para o liberalismo, deixa eles que sigam sozinhos. Vamos permanecer no caminho santo, o caminho de Deus, o caminho provido por Deus para nós, né? O Brana diz aqui na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Existem 2 caminhos que o homem pode tomar, e é o seu caminho ou o caminho de Deus, né? Você pode, toda a sua vida você vai passar por isso. Existe algo que você vai olhar, você vai examinar as escrituras e ver se eu vou fazer de acordo com as escrituras ou eu vou fazer de acordo com o que eu acho. E seu caminho é sempre o caminho errado. Nunca esqueça disso. O caminho seu, o caminho meu, seja o caminho de quem escolher fora da palavra de Deus, é um caminho errado. Porque Deus tem um caminho provido. Ele não tem 2 caminhos providos. E você não pode estar, e o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo, né? As pessoas às vezes até querem servir a Deus, mas querem andar com o mundo também. Jesus disse, né? Os apóstolos disseram, você não pode servir a Deus e a mamon. Você tem que servir a Deus, né? Ou servir ao mundo. Você não pode ter 2 senhores. Como uma esposa, uma mulher não pode ter 2 maridos, porque ela vai estar em adultério, vai estar em prostituição, né? E assim um homem, ele não pode, ou uma mulher, ele tem que fazer sempre uma escolha, ou eu ando no caminho de Deus, ou eu ando no meu caminho. Para que eu vou querer andar nos 2? Não vai levar em lugar nenhum se eu andar nos 2. E você e Deus, e você não pode estar no seu próprio caminho, no caminho de Deus. Então você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isso é certo, Deus provê um caminho. É o caminho de Deus colocado em você, não é o caminho que você escolhe, o que você quer fazer para chegar até Deus. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bom, mas o final deles é a morte, né? Tem caminho que as pessoas falam, nossa, que caminho maravilhoso, que igreja maravilhosa, que coisa maravilhosa, mas o fim dele é a morte, se aquele caminho não for o caminho provido por Deus, né? O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No Jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Amém. Ai, que coisa maravilhosa. Quando Deus fez o homem, não precisava alterar nada no homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem era perfeito, na imagem e semelhança de Deus, mas o homem não estava satisfeito, né? Com a maneira que Deus fez ele. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho, ele quis se intrometer. Esse é um problema terrível, né? Às vezes você vê até uma pessoa, né, que ela é intrometida, ela só arruma problema.
ela só arruma problema se ela não souber o lugar dela, e intromete ali no casal, intromete na vida do pai, intromete na vida da mãe. E toda vez que você intromete sem ser chamado para se intrometer, você vai criar problema. Porque assim foi no princípio. Ele queria descobrir, então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso essa semana nos estudos da Escritura. Ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encontrar a Deus, ele descobriu que aquilo não estava certo. Né? Uma hora, qualquer um de nós temos que um dia chegar na presença de Deus. E se nós chegarmos na presença dele com o nosso caminho, nós vamos descobrir que nunca vai dar certo. Porque ele ofereceu para nós uma cobertura para o pecado. E a cobertura que ele ofereceu foi o sangue do seu próprio filho. Lá no Jardim do Éden, quando Adão fez aquele caminho, cobriu com folha de figueira para ele e para a esposa dele, Deus passou chamando Adão: Adão, onde tu estás? Ele foi se esconder. Mas então Deus proveu um caminho para ele poder ter acesso a Deus novamente. Ele matou uma ovelha e tirou a pele daquela ovelha e cobriu Adão, né? E o sangue daquela ovelha então foi uma expiação para o pecado de Adão e de Eva, né? E Deus aceitou aquele caminho. Porque Deus, quando provê um caminho, aquele é o caminho que Ele nunca vai mudar. Aquele é um caminho que você pode seguir sem pestanejar. Porque aquele caminho é perfeito, né? E aqui o irmão Brana diz: tudo no natural tipifica espiritual. Você está ciente disso? Tudo no natural tipifica o espiritual indiferentemente. Por exemplo, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir nosso nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando Ele morreu. Amém. Agora vem a pergunta: quais são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando Ele morreu? Não vou apagar isso aqui por enquanto, não. Quem pode responder? Água, sangue e Espírito. Vamos lá ler para nós João 19, 30, 34. João capítulo 19, do verso 30 até o 34. A irmã Júlia lê para nós, Júlia. Quando Jesus tomou o vinagre, disse que está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Amém? Saiu o Espírito, ele diz, entregou o Espírito e depois saiu sangue e água. Vocês observaram um detalhe no verso 25? Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto. Depois que Jesus estava morto, que ele cravou a lança no lado de Jesus. Por que foi depois que Jesus estava morto? Porque dali de dentro ia sair a noiva. E para que a noiva saísse, ela tinha que morrer junto com ele primeiro. Então ele tinha que estar morto, né? E depois que ele cravou a espada, que saiu a água e o sangue. E nós sabemos agora, né? Nós sabemos aqui vamos apagar esse alto caminho aqui. Que o irmão Brana diz que para você entrar no caminho de Deus, primeiramente vem pela água. Água,
depois o sangue, e depois o Espírito Santo. Espírito Santo. Né? Vamos deixar o irmão Branham aqui. No natural, é um assunto que nós sabemos, né? Ouvimos muito falar isso. No natural, quando vai nascer uma criança na terra, qual a primeira coisa que sai? Da mãe, depois o sangue, depois entra o Espírito. Alguns até para viver dá trabalho, tem que dar uns tapas neles, né? Para eles dar uns gritos. O outro já sai berrando. Samuel, quando nasceu, já nasceu berrando, né? Mas tem uns que tem que dar uns tapas nele primeiro, né? Dar um tranco. O profeta diz que esse mesmo tranco que o neném recebe para receber vida aqui nessa terra, é a mesma coisa que vai acontecer com você quando você passar para o outro lado. Você vai levar um soco e vai passar e entrar no outro corpo. Assim como ele levou um soco e o Espírito veio e entrou nesse corpo. O Espírito desse mundo veio e entrou nesse corpo, para ele morar nesse mundo. Por exemplo, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o novo nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. Saíram de seu corpo água, sangue e Espírito, está certo? 3 elementos... São esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos. De novo, justificação, santificação, né? Aqui nós vemos que a água é a justificação, o sangue é a santificação e depois o batismo com o Espírito Santo, né? Agora isso pode ser tudo em um só ato. Uma pessoa pode se arrepender, ser batizado e já ser cheio do Espírito Santo. Como na casa de Cornélio ali, vamos dizer assim, né? Eles se arrependeram e o Espírito Santo, antes mesmo de ser batizado, o Espírito Santo já desceu sobre eles, já aceitou a confissão deles. E depois eles foram para a água para cumprir o mandamento de Deus, né? Que era passar pelas águas. Mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. Quando uma pessoa ela recebe justificação, o que é justificação? O Branham vai mostrar aqui para nós. Justificação, o profeta diz que é como você está indo, caminhando. O profeta cita o quadro de Jesus. Eu vou pegar esse aqui. Quando você vai caminhando, aliás, você está caminhando contra ele. Mas você ouve um chamado, você olha para ele. Deus está atraindo você para te justificar. E quando você crê, então a primeira coisa que você faz é se arrepender, né? Porque o profeta diz que um batismo sem arrependimento não serve para nada. A pessoa entra um pecador seco e sai um pecador molhado nas águas. E nós tivemos muitos exemplos disso aqui, né? Há 3 elementos. Agora isso pode ser, uma pessoa pode ser justificada. A pessoa pode se arrepender e simplesmente ser batizado, mas ela ainda tem, se ela ficar só nessa parte, não serve de nada para ela. Até mesmo Judas chegou até aqui. É brincadeira uma coisa dessa? O irmão Branham diz que Judas foi justificado quando se batizou, Judas foi santificado, e Judas, ele recebeu um batismo do Espírito nele, que ele expulsava demônio. O profeta diz, o diabo foi santificado em Judas. Você já pensou isso? Na mensagem, nós estávamos ouvindo no carro, a mensagem de Sansão ali, uma igreja enganada pelo mundo, né? Ele foi ali, mas ele não pôde chegar até a receber o Espírito Santo. Por que ele não pôde? Porque dentro dele tinha uma semente completamente diferente. Batismo, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora pode ser, mas se requer-se no estado de justificação, mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. A pessoa é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, mas continua ainda vivendo uma vida suja, imunda. Às vezes a mulher está fazendo coisa errada, o homem está fazendo coisa errada e já são batizados. Por quê? Porque ainda ficou somente nessa etapa de justificação. Mas quando você entra na etapa de santificação, então começa a limpeza.
Mas você pode estar no estado de justificação, você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundície consigo. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. Você fala, eu não faço mais nada das coisas do mundo, eu não bebo, eu não fumo, eu não fico cobiçando mulher, eu não fico fazendo isso, não fico... Mas mesmo assim você pode estar sem o Espírito Santo, né? Veja, a Bíblia 1 João 5,7 disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, que era o Filho, e estes 3 são um. Observe que você vai ver aqui, né, os jovens, nossos jovens, esse pincel tá ruim, precisamos comprar mais pincel, né? Aqui você vai ver como é que Deus, Ele separa essas coisas, né? Há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é o Filho, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho e nem pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho, porque esses 3 são um, né? Porém os 3, a água, o sangue e o Espírito não são um. O Pai, a Palavra que era o Filho, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, que a água, o sangue e o Espírito, esses concordam em um. Por isso que ele diz, você pode ter a justificação sem ser santificado, e pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Eles concordam em um, eles estão caminhando para se tornar um, mas você precisa completar essas 3 etapas, né? Os jovens, né, precisa pedir graça a Deus para que Deus dê graça para caminhar nesse caminho, para completar essas etapas, porque a única maneira de você vencer o mundo é você ter essas 3 etapas em você, né? Não um. Agora, esses 3 são os que testificam a terra, na terra, a água, sangue e o Espírito, e eles concordam em um. Não um, mas concordam em um. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho, e não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. A Trindade é um, né? Essa Trindade que o povo fala que é 3 deuses, é 3 deuses para o paganismo, mas para o cristianismo ele é um, porque a Bíblia diz lá em São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Não disse eu e o Pai somos 2, eu e o Pai somos 3, eu e o Pai somos um. Cremos na justificação pela fé. Você crê na justificação pela fé? Amém. Então lê Romanos 5, verso 1, né? Ali há a pregação de Martim Lutero. Vamos regressar lá no Lutero um pouquinho. Romanos 5, verso 1, irmão Gabriel, lê para nós. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é justificado pela fé. Quando você é justificado pela fé, então o que você creu no Senhor Jesus Cristo e você se arrependeu e você deseja receber o nome dele no batismo. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que a Escritura mostrou para nós. Mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos, tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria, hábitos imundos da carne. Hábitos imundos da carne. Eu estava conversando até com o Davi essa semana, com o Samuel, indo para o serviço, sobre Gálatas, né, mostrando para eles o que é o verdadeiro pecado. O Davi tinha perguntado o que era o pecado imperdoável. Vamos lá em Gálatas 5, vamos repassar por eles. Gálatas 5. Hoje nós não temos pressa não, vamos caminhar bem suave, bem devagar aqui. Em Gálatas capítulo 5, nós passamos isso em várias vezes por escola aqui, né? Vamos começar aqui no verso 17. Irmão Davi.
Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lê o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Se você está na carne, você vai ter esses frutos, né? Que é os frutos da carne. Porém, se você está no Espírito, você vai ter os frutos do Espírito, né? E o cristão, ele anda, se ele está no Espírito, ele anda constantemente no Espírito. Ele não tem um dia a obra da carne e outro dia a obra do Espírito, né? Mas é possível que essa mesma pessoa, então cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica essa pessoa para o serviço do Senhor, e assim cremos em santificação conforme Hebreus 13, verso 12 e verso 13. Irmã Esther, lê para nós Hebreus 13, verso 12 e 13. Irmão Samuel, vem aqui, por favor. Faz essa figura aqui para mim, o átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Pode ler, irmã. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém? Então a nossa santificação vem através de quem? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Você nunca vai ser santo porque você parou de fazer, você até mesmo deixou de fazer essas coisas das obras da carne. Você vai ser santo porque o sangue de Jesus Cristo te purifica. Uma pessoa, através de uma boa vontade, ela pode parar de fumar, pode parar de beber, pode parar de cobiçar, né? Através de uma boa vontade. Mas quando ela recebe a santificação através do sangue do Senhor Jesus Cristo, então ela já não tem desejo daquilo. É diferente, porque se é a obra dela, mesmo que ela pare, mas ela vai estar com desejo. Mas a obra de Deus, quando Deus tira através da santificação, você não tem mais desejo. Por isso que Paulo disse, o adorador uma vez purgado já não tem mais desejo de pecar. O adorador uma vez lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo já não tem desejo de pecar. Pode até ser tentado, que vai ser, mas não tem desejo. Que você saía pela rua já pensando em olhar nas coisas erradas, pensando em passar num bar, pensando em fazer isso, você já não faz mais, né? Você anda na rua como uma pessoa que crê que o sangue do Senhor Jesus Cristo vai te guardar. Tá ruim o lápis, né? E cremos que a santificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de toda a era do Novo Testamento, na qual agora estamos vivendo. E também cremos que após a pessoa ter sido santificada, os hábitos impuros deixam a pessoa. Como é que você vai ser santo e continua fazendo santificado e continua com aqueles hábitos impuros? Isso mostra que ainda não passou pela etapa de santificação. Ela é crente no Senhor Jesus Cristo, seus hábitos a deixaram. Cremos então que é candidata para o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que só há um batismo, só há uma fé, só há um Senhor. E o profeta diz que esse batismo é o batismo do Espírito Santo.
É o que você recebe depois que você passa pelas águas. Embora nós cremos também que há um batismo também único, que é no nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, né? Mas espiritualmente o batismo que o irmão Brana mostra é o batismo do Espírito Santo. Vamos lá. E como muitas vezes temos ensinado, é exatamente como pegar um copo no galinheiro. Justificação é pegá-lo, pronto a usá-lo, com um propósito no coração. Isso é o que Deus faz ao pecador, ele ainda está imundo. Então ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, e a palavra santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço. No Antigo Testamento, o altar santificava o vaso, e ele era separado para o serviço. Você pegava no Antigo Testamento, colocava aquele vaso no altar, aquele vaso era um vaso santo, que era para ser usado somente para Deus. Quando alguém ia usar, ele ia lá no altar, pegava aquele vaso e levava para o serviço. E assim é um homem, quando Deus chama ele e justifica ele, separa ele através de santificação, então ele está pronto para que Deus possa usá-lo, para que Deus possa colocar algo nele para usá-los. Cremos que o Espírito Santo está colocando o mesmo vaso em serviço, que o Espírito Santo não é outro passo da graça, senão mais da mesma graça que enche o crente a ponto dos sinais e prodígios, tais como os dons apostólicos mencionados em 1 Coríntios, verso 12, se manifestarem através deste crente, quando o Espírito Santo entra para fazer uso desse dom, Então a Brana disse aqui, se você observou, o que o Espírito Santo não é outro passo da graça, senão mais da mesma graça. Quando Deus te justifica através aqui, do átrio, aqui é o átrio, vamos colocar aqui, o primeiro aqui é o átrio, e depois o segundo, aqui é o lugar santo, aqui aqui ele colocou aqui, é o átrio. O segundo aqui é o lugar santo, e aqui é o lugar santíssimo. E aqui ele colocou um véu, está meio ruim para os irmãos enxergar, que está ruim a canetinha, Mas quando uma pessoa chegava para ouvir a palavra no Velho Testamento, ele chegava primeiro no átrio, onde ele ia receber a palavra. Obrigado, irmã. A gente tentou melhorar. Deus abençoe, que a água, ela é o que nos lava. Mas que beleza, graças a Deus. O átrio, aqui é o átrio, aqui é o lugar santo. Agora eu vou seguir no Samuel aqui, é o lugar santo, e aqui é o lugar santíssimo. Isso aqui está bom, isso aqui está bom. Então uma pessoa vinha aqui, lá no Apocalipse, o irmão Brana diz que João chegou aqui e começou a ver as coisas. Ele começou a ver o lugar santo, e depois ele viu o lugar santíssimo. Lá em Gênesis, lá você vai ver que o tabernáculo lá no Velho Testamento era feito dessa forma, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui era onde eles vinham nas águas da separação, onde eles vinham para ouvir a palavra de Deus. E quando eles criam na palavra de Deus, então os sacerdotes somente, aqui entrava toda a congregação, mas aqui no segundo átrio entrava somente os sacerdotes, que era o lugar santo, e traziam o sacrifício, confessavam os seus pecados e os das pessoas, e trazia e oferecia aqui. Mas aqui somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo. Nós não vamos ler Hebreus 9 para nós não tomar muito tempo, mas era isso que Paulo explica ali em Hebreus capítulo 9. Ela é crente, no Senhor Jesus Cristo. Então, e cremos, eu já passei, vamos voltar aqui um pouquinho. Agora note isso: justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Agora olha aqui está, deixe-me ilustrar. Agora estou aqui embaixo, sou um pecador e estou andando nessa direção. De repente, depois de um tempo, algo fala comigo, e nada pode me fazer virar a não ser Deus.
Um pecador está indo numa direção, você pode falar com ele todo dia, você pode falar com ele todo o tempo, mostrar para ele que o que ele está fazendo é errado, que ele precisa se arrepender, que ele precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está indo naquela direção e nem olha na sua cara. Mas se Deus chamar ele, ele vira para falar, para ouvir o que está falando. Né? O que um evangelho faz, ele somente, a comissão dos discípulos é ir de pregar o evangelho. Essa foi a comissão, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Aqueles que é a ovelha de Deus, eles vão parar e vão, opa, tem algo me chamando. Mas aquele que não é, ele continua indo na direção, né? E nada pode fazer a não ser Deus, está certo? Estou virando nessa direção. Agora, quando me viro, essa é a minha justificação, está certo? Agora, o retrato é meu objetivo em ir, veja, o retrato de Cristo. Agora, quero chegar onde possa me sentir bem perto dele. Quando ele virou para olhar para o retrato de Cristo, né, ele quer chegar perto de Cristo. Então a primeira coisa que você faz quando você ora, olha e vira, você entra na justificação. Mas ele quer chegar perto de Cristo. Se ele quer chegar perto de Cristo, ele tem que caminhar até aqui. Ele não pode ficar somente aqui no átrio ou no santificação. Ele tem que vir até chegar além do véu. Que esse véu é o problema. Esse véu é o que esconde a Deus. Né? Lá no Velho Testamento era o que escondia, e hoje o véu é a carne, o profeta diz. Pessoas olhavam no profeta e achavam que era um homem normal. Por quê? Porque olhava no véu. Mas se olhasse além do véu e as obras que eram produzidas, eles saberiam que dentro daquele véu estava a glória da Shekinah. Que um homem jamais pode produzir isso. Jamais. O homem não produz nada. Produz só tranqueirice. Vê o mundo como é que está. Né? Agora quero chegar onde possa me sentir bem perto dele, veja, estou justificado, agora chego a esse estágio aqui que posso falar com ele, pois ainda tenho vergonha de mim mesmo, ainda fumava, ainda mentia, fazia coisinhas escondidas que não deveria, e o tempo todo tendo meus altos e baixos, mas quero que ele me limpe de todas essas coisas para que eu possa de fato chegar até ele e falar com ele. Estão vendo? Muito bem. Aqui está o estágio da santificação. Agora o que é isso? Endireitou-me, está vendo? A santificação te endireita. Ela te coloca com a mente limpa diante de Deus. Ela te coloca com os hábitos limpos diante de Deus. Aí lembraram uma mensagem, não sei se é a mensagem de amanhã, creio que é a de manhã, ou era a pergunta e resposta número 3. O profeta fala de uma mulher que ela tinha se convertido, e ela era cabeleireira, né? E ela pintava o cabelo, e ela estava com o cabelo todo pintado e tudo. E o marido dela veio fazer uma visita para o irmão Branham. Aí quando ele veio fazer a visita para o irmão Branham, ele disse: minha esposa não quis vir até ti, porque ela está com o cabelo todo pintado, e ela não queria chegar na tua presença com o cabelo pintado. Né? Aí o irmão Branham disse para ele, né, irmão, eu respeito o respeito que a sua esposa tem. Não tem escritura que fale de pintura. O irmão Branham ainda diz isso. Não tem escritura que fale de pintura, mas não convém às igrejas dos santos. Foi isso que ele disse, né? É como Paulo disse lá no capítulo 14 do livro de Coríntios, né? Se querem fazer, que ignorar, que ignore, mas a igreja do santo não faz tais coisas, né? Mas o irmão Branham ficou admirado com respeito. Ela queria ser santa para chegar na presença do profeta, mas era um objetivo correto, né? Que ela queria realmente que aquela limpeza acontecesse no coração dela. E quando você respeita um profeta de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus te respeita. O tempo todo, agora prossigo para o Espírito Santo, entende? E quando eu chego aqui, estou no Espírito Santo por um batismo, está certo? O que o Espírito Santo faz? Ele te dá poder. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12.
né? A Bíblia diz que por um Espírito somos batizados em um corpo. Como estava conversando com o irmão Moisés ali, né? Esse corpo é o corpo de Cristo, não é a igreja. Você é batizado no Espírito Santo para entrar no corpo de Cristo, né? E quando eu chego aqui, ele me dá poder. Por que o Espírito Santo te dá poder? Qual que é esse poder que ele te dá? É poder para você andar acima do pecado. É poder para você, a parte que você fazia quando você estava com aquela alma suja, aquela alma imunda, estava com os hábitos imundos, o Espírito Santo vem te dar poder para não fazer mais. Você pensa em poder, já pensa que ele te dá poder também. Se ele te viu você orando para os enfermos, ele sendo curado, te viu ressuscitando os mortos, é ele que vai dar poder para isso. Mas ele te dá poder. O profeta diz que quando um ministro, um pastor, né, ele está pregando o evangelho, ele está batendo a palavra de Deus nas pessoas, ele está expulsando demônio. Porque o que expulsa demônio não é o ministro, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio e nos limpou. Nós somos lavados através das águas da palavra, né? Ele te dá poder para falar em língua, para ser um pregador. Aquele jovem aí que deseja ser um pregador, primeiro peça a Deus que te enche com o Espírito Santo, né? Ore pelo pastor para que o pastor seja cheio do Espírito Santo, porque se não for cheio do Espírito Santo não vai aguentar até o fim. Estou cheio do poder, pois o Espírito Santo é o poder de Deus, e foi o poder de Deus que me transformou. Foi o poder de Deus que deu uma parte. O Mombrana diz na outra mensagem, a justificação é uma porção do Espírito Santo. A santificação é mais uma porção do Espírito Santo. Porém, o batismo do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo entrando no seu coração. Amém. A maneira de Deus de nos limpar, um profeta, é através do fogo. Você crê que a maneira de Deus de nos limpar é através do fogo? Né? Quando uma pessoa vai usar uma coisa que ela sabe que está contaminada de germe, ela esteriliza aquilo. Vai lá no hospital, as coisas são esterilizadas, porque o fogo ele queima aqueles demônios, né? Tem uma escritura, vai ter uma formiguinha aqui na Bíblia, rapaz. Essa formiga é crente, hein? Vamos lá vamos voltar na escritura ali de Isaías, capítulo 6. Você vai ver o que Deus fez com o profeta primeiro, para depois colocar ele em serviço. Irmão Daniel, lê para nós, irmão Daniel. Capítulo 6, do 1 ao 8. Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Até o 8. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Também? Ele passou por um processo. Primeira coisa que ele viu, quando ele viu a santidade de Deus, que ele disse: ai de mim. O que é isso? Confissão. É arrependimento, né? E depois ele clamou para que fosse limpo. E Deus limpou ele, trouxe o Espírito Santo e limpou ele. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, quando foi convocado alguém para ir, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então você, quando tem o Espírito Santo, você está pronto para ser usado por Deus. Onde Deus quiser te mandar, Ele te manda, né? A primeira coisa, a maneira de Deus limpar um profeta é através do fogo, não através do credo. O que um profeta saberia sobre um credo? Ele vai ser usado por Deus, né? Quando Deus te justifica, te santifica, é para que Ele te usa. Você não tem que ficar preocupando com as coisas, é somente entregar na mão dEle, né? Ele não poderia dar-lhe um credo, ele se agarraria nesse credo. Então ele tirou o fogo do altar e limpou o profeta. Confissão primeiro, então limpeza através do fogo. Glória a Deus. Primeiro, confissão. Uma pessoa que não se arrepende, que ela não reconhece que ela está errada, que ela precisa ser mudada, ela nunca vai ser mudada, né? Primeiro, limpeza, confissão primeiro, limpeza segundo, comissão terceiro, amém? Aí está você, primeiro confissão, estou errado, segundo limpeza, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, está vendo? Confissão, limpeza e comissão, ide a todo mundo e pregai o Evangelho, estes sinais seguirão aos que crerem. Depois da confissão vem a limpeza, né? Seguindo aqui a justificação, santificação, e depois da limpeza vem a comissão para pregar o Evangelho, curar os enfermos, não importa o que as pessoas dizem. Então, como entramos neste? Agora observem, havia um véu que estava pendurado entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha um véu. O lugar santíssimo é onde Cristo vem para sentar no trono de seu coração. Vamos apagar um pouquinho aqui de novo, né? Só mostrando um pouquinho de cada coisa para os irmãos, porque o irmão Brana diz que toda doutrina ela tem que vir de Gênesis ao Apocalipse. O irmão Brana mostra que você é como um círculo aqui, né? Você é de três partes, que é corpo, alma, né? Aqui no centro aqui a alma e o espírito, né? E o espírito, essa segunda esfera aqui. Você é corpo, alma e espírito. No lugar santíssimo é onde Cristo vem para sentar no seu coração. Voltando lá naquele átrio que estava desenhado aqui, aonde que o Espírito descia para falar com Moisés? Onde que o Espírito descia para receber Arão? Aqui no lugar santíssimo. Ele não descia aqui no lugar santo e nem no átrio. A coluna de fogo só descia aqui no lugar santíssimo para receber Arão. E aqui é o homem, né? Deus não vem aqui nessa parte, nem nessa parte do Espírito. Aqui ele é somente, você é batizado para uma boa indagação para com Deus, uma obra exterior, mostrando que algo interior está fazendo uma obra dentro do seu coração. Essa parte do Espírito Santo é onde você recebe santificação, né? O Espírito Santo te dá santificação. Porém, onde você vem para receber o batismo do Espírito Santo é na sua alma. É na sua alma. E quando você tem a alma que tem fé, cheio do Espírito Santo, então esse segundo corpo, que é o corpo espírito, e esse terceiro corpo, eles estão sujeitos a isso que está dentro aqui da sua alma, né? Porque Deus desceu ali. Vamos seguir aqui o profeta. No lugar santíssimo é onde Cristo vem para sentar no seu trono, né? Houve 3 tronos, o profeta diz. O primeiro trono, né, onde Deus descia aqui no átrio. O segundo trono, o profeta diz que foi em Jesus. Agora o terceiro trono está em nosso coração. A noiva do Senhor Jesus Cristo é o trono de Jesus hoje, né, na forma do Espírito Santo. Cristo vem, ele vem através de justificação, é correto? Santificação, e então por água, por igreja ou por credo? Não, por um Espírito. Daqui somos todos batizados em um corpo, o qual é o corpo de Cristo, por meio do qual o Espírito Santo, por meio de quê? O Espírito Santo. Quem entra? Metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, o que quiser.
O que quiser ouvir e se arrepender, o Espírito Santo pode ser dado para ele. Mas ele não entra como um batista, como um metodista, ou como ele tem que se arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e caminhar. Amém. Aí ele entra, né? Captam o quadro agora? Os sentidos ali fora, o sentido do corpo, o sentido da alma e o véu nisso, lugar santo, lugar santíssimo. E a única maneira em que vocês podem entrar ali é ter a vontade própria, né? Por quê? O que me estende a mão, o que é submergido, o que se une à igreja? Não. O que apresenta ou canta a sua carta? Não. O que quiser entrar mais além do véu. Deixe que Cristo venha aos sentidos. Diz depois, o certo é que não quero ir para o inferno. Eu me unirei à igreja. Muitas pessoas pensam isso. Eu me unir à igreja porque eu não quero ir para o inferno. O profeta diz, muito bom, luterano. Pois direi, creio que deveria viver uma vida santa, diferente, que possa receber santificação. O profeta diz, muito bem, você é metodista. Muito bem, então o que quer que passar o véu rasgado, glória a Deus, estou do outro lado, aleluia ao seu nome. Irmão, o que quiser que receba, o que quiser que derrube as cortinas da sua vontade própria, e que Deus entre no seu coração. Essa cortina da vontade própria sua tem que morrer. Você não tem que ter vontade própria, você tem que pedir a Deus para fazer a vontade dele em você. Então, quando você tira esse véu da vontade própria, Deus entra no seu coração para que viver a vontade dele em você. Deus tem um caminho provido para você, e esse caminho provido é que ele mesmo caminhe dentro de você. Não me prejudica eu pertencer à igreja, vem? Não me prejudica fazer isto. Vou voltar um pouquinho aqui que eu pulei. Muito bem. Agora vocês dirão, eu posso contar piada suja. Isso não me condena, por quê? Não tem nada nisso que possa se condenar. Por que a pessoa conta piada suja? Porque o trono dela aqui, não tem nada que possa dizer para ela que ela está errada. Tem nada, ela faz e acha tudo, dá risada, acha que é uma maravilha, e se comporta, se une em rodinha. Tem uma coisa que eu detesto, é rodinha. Esse salmo que foi lido aqui para mim é uma coisa espetacular, eu sempre vi isso pela graça de Deus. Bem-aventurado o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Quando você se detém no caminho deles, pronto, já passa um pouquinho e já estão falando abobrinha, né? Isso é um varão bem-aventurado. Não há ninguém ali para tirá-lo, não há ninguém ali para condená-lo, né? Não tem ninguém. O profeta diz, aqui a sua alma é o trono onde Deus tem que morar, porque Ele quer ter o trono na sua alma. Se a pessoa faz coisa errada e continua ali ainda, não tem ninguém ali para limpar e não tem ninguém para condenar, por isso ela continua fazendo. Você diz, pois direi, dizem as mulheres, eu posso ter cabelo curto, isso não me condena. Não é de se estranhar, vem? Eu posso usar short curto e posso fazer isso. O homem diz, não faz mal fumar um cigarro, não me prejudica jogar um pouco de carta ou jogar dados, nem qualquer coisa que eles fazem, não me prejudica, e ainda pertence à igreja, vem? Não me prejudica fazer isso. Por quê? Porque não há ninguém ali que o julgue. Tem nada aqui dentro que vai falar para você que está errado. O pastor pode falar, você pode ouvir a mensagem do profeta, né? Mas se aquela natureza lá dentro não for mudada, você vai continuar fazendo do mesmo jeito. Porque o juiz não está no que está você ouvindo, o juiz tem que estar lá dentro do seu coração. Porém, quando Cristo entra em você, tem criado um altar em seu coração. Seus pecados são tirados diariamente. Você peca todo dia, você está fazendo coisa errada, mas você não está com desejo daquilo. O Espírito Santo está queimando aquilo que está querendo descer no seu coração. Diariamente são tirados, porque você tem um altar lá dentro do seu coração.
O grande São Paulo disse: cada dia morro, todavia vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ali está o véu interior, ó irmão e irmã. Ali está o véu interior. É ali onde você é limpo, né? Vamos aqui uma vez mais aqui. Vamos fazer aqui. Vou desenhar aqui mesmo eu. Vou chamar o Samuel aqui. Vamos para nós encerrar. Tem ninguém com sono aí não, né? Se tiver com sono, faz favor. Joga água na cara. Eu não sei desenhar um coração aqui, mas vamos desenhar. Estão rindo aí de mim. Aqui nesse coração aqui, nós vamos desenhar uma cobrinha aqui. E nesse coração aqui, nós vamos desenhar uma pombinha. Faz de conta que é uma pombinha. Né? Aqui é uma pombinha. E aqui é uma cobra. Esse coração, esses dois corações são, o irmão Brana vai mostrar para nós, aqui nessa mensagem, o futuro lar. Observe como Deus manifesta as coisas. E se essa não fosse uma grande confirmação, uma grande bênção amorosa da parte de Deus. Quando vejo isso, desde que era moço, a primeira vez em que Cristo tem lidado comigo, eu tenho ensinado sempre essas 3 etapas da graça. Observe se não é verdade. Agora o primeiro passo é arrependimento para com Deus. E logo a coisa que vem depois é o batismo na água. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vem? Segue o batismo na água, mostrando que o arrependimento foi genuíno. Se você diz que se arrepende também e não pede para ser batizado na água, então não tem um arrependimento genuíno. Essa é a obra. A fé é você crer, a obra é você fazer o que a palavra diz, né? Para perdoar nossos pecados passados. Isso não tem nada a ver com o pecado futuro, somente perdoa. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Perdão tira o pecado passado, que não tem nada a ver com o futuro, somente que seu pecado tem sido cortado, o que vocês fizeram. Quando você você viu a palavra, e a palavra condenou, você lá fazia tanta coisa imunda no mundo, e se arrependeu, o que aconteceu com aqueles pecados que você veio? Foi lançado no mar do esquecimento. Vamos voltar na arca. Quando Noé veio, né, a arca nós sabemos que foi o batismo na água. Mas quando Noé passou ali pela arca, o pecado continuou passando na arca, que foi através de cão. E aquele cão representa aqueles homens, aquele pecado passado, tudo morrendo na água. O mundo inteiro foi afogado na água. Mas dentro da arca ainda estava um sujeito chamado cão. O pecado ainda estava dentro da arca. Quando uma pessoa recebe o batismo nas águas, né, o pecado ainda continua dentro dela. Essa cobrinha ainda está ali. Por isso que ela tem que passar para a santificação, porque a santificação é limpeza, a não ser que ela receba as 3 etapas de uma vez, né? Vocês não podem se arrepender pelo que fez Adão. Vocês nunca o fizeram. Adão fez. Você somente receberá perdão pelo que vocês fizeram. A velha natureza, todavia, está ali. Permita desenhar o quadro por um momento. O irmão Brana desenha no quadro. Agora, aqui está um coração humano. Eu estou muito longe de ser um artista. Eu também, graças a Deus. Aqui está um coração humano. Aqui está um coração humano. Agora, este aqui tem uma serpente nele, que é o pecado. O que representa essa serpente? Pecado. Né? O que representa essa pomba? O Espírito Santo. Existem 2 homens diferentes. Um tem esse coração e o outro tem esse coração. Esse é o homem da carne, esse é o homem nascido do Espírito, né?
Agora longe, agora este aqui tem uma serpente que representa o pecado. Ele tem sua vida, né? Porque ele tem desejo de fazer essas coisas da carne, porque tem uma serpente lá dentro do coração dele. E aquilo vem à vida dele, flui de dentro dele. Então ele tem vontade de fazer as obras da carne, né? Como eu estava voltando no assunto lá, né, do pecado imperdoado. O pecado imperdoável é você descrer da palavra de Deus. Não existe nada que você faça na carne que Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, não possa purificar. Mas quando a pessoa ela nega a palavra de Deus, então nada mais pode purificar ela. Esse aqui tem uma pomba, no qual é o Espírito Santo. Aqui ele tem vida. O pecado produz morte. Porém aqui o Espírito Santo produz vida, né? Bom, e este aqui tem malícia, ódio, inveja. Isso é o que está causando esse tipo aqui. Porque ele tem malícia, tem ódio. Você vê uma pessoa maliciosa, uma pessoa com ódio, uma pessoa com desejos carnais, ele está sendo motivado por esse espírito aqui, né? Dentro dele está isso aqui. Isso é o que está causando, pois este aqui tem amor, gozo, paz, paciência. Isso é o que faz ele sentir aqui embaixo. Tem amor, tem gozo, tem paz, tem paciência, né? Degrauzinho terrível é a paciência, né? Pessoa impaciente que se irrita, ela precisa receber a pombinha no coração. Pessoa cheia de malícia, seja o que for, ela precisa receber a pombinha no coração. Agora, quanto a vocês, lhe peço, ou seja, perdoa seus pecados. Quando vocês lhes são perdoados os pecados, vocês têm feito isso, né? Os pecados passados foram embora. Porém, a coisa que o fez fazê-lo, todavia, está ali. A coisa que fez fazer, aquela cobrinha continua ali quando a pessoa é somente batizada na água. Essa é a velha raiz do mal. Todavia está ali. Observe então vocês se arrependem e são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele lhe perdoou de seus pecados. Vocês observarem em Gênesis, eu não vou ler para mim não tomar mais tempo, não vou pedir para ler, mas lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus fez para trazer a chuva na água, trazer a chuva no mundo, sabe o que foi? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito o homem, mostrando que a primeira coisa que nós temos que fazer antes de entrar na água é nos arrepender de nossos pecados. Porém, quando ele batizou a terra com água, né, ali dentro da arca ainda estava Cão, que representa a cobrinha que estava passando por dentro da arca. Por isso que o sangue do Senhor Jesus Cristo teve que ser derramado na cruz do Calvário para santificar a terra. Porque a água somente não tirava o pecado, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Amém. Logo em segundo lugar, observe então, vocês se arrependem e são batizados no nome de Jesus Cristo, que lhes perdoou de seus pecados. Logo em segundo lugar vem a santificação, a qual põe em ordem nossas mentes para a santidade, para pensar corretamente. Santificação tirado dessa palavra grega, é limpo e separado para serviço. Logo a coisa seguinte vem o batismo do Espírito Santo e fogo, essa maneira que Deus pode habitar em nós, e o fogo de Deus limpa nossos corações do pecado e põe o Espírito Santo dentro. Então produzimos a mesma vida que esse produz, né? Quando sai essa cobrinha do nosso coração, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o que acontece? Aí entra a pombinha também aqui, né? A pomba. Então o que ela produz? As mesmas coisas que esse produz: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade. Tudo depende do que está em nosso coração. O que está nos dominando, né? Observe o nascimento natural. Quando a mulher dá à luz, a coisa... Vamos passar isso aqui porque nós já falamos. Um homem pode arrepender de seus pecados e todavia está pensando, talvez um homem imoral, toda mulher de aparência imoral que encontre, está ali dentro.
Talvez ele seja um bêbado, cada vez que cheirar um bom gole, está ali dentro. Porém, quando ele é santificado, isso limpa o desejo dele, vem, tira o desejo dele. Por quê? Porque a cobrinha saiu. Ele todavia pode ser tentado, porém ele tira o desejo dele. Ele todavia não está bem. Logo ele é batizado com o Espírito Santo e fogo, limpo, queimado, logo colocado em serviço. A santificação somente o separa para serviço. Observe, e aí nós íamos entrar aqui em Martim Lutero, né, e outras coisas mais. Mas o irmão Brana diz aqui, agora perfeitamente, Noé era um tipo daqueles levados do outro lado, recorde, quando Noé saiu, o cão estava com ele, o pecado todavia estava ali dentro, quando foi batizado na água, o mundo, o pecado passou por cão. O irmão Brana diz que cão era semente errada. Como é que foi que aconteceu isso, eu não sei, né? Mas através dele depois veio Nimrod. Pega a linhagem de cão lá. Depois de cão veio Nimrod, né? A linhagem dele ali que foi a Torre de Babel. Depois de Nimrod veio aquelas outras raças ali. E por fim culminou em Judas Iscariotes, o profeta diz. E foi a linhagem de cão. A linhagem de Sem veio Abraão e depois veio chegando até o Senhor Jesus Cristo. É uma linhagem do justo e a linhagem da serpente, nós sabemos, né? Vamos passando aqui. Então, os irmãos estão compreendendo? Às vezes fica muita coisa, né? Muita informação, mas para os jovens, os outros já são mais maduros na mensagem, essas coisas são conhecidas nossas. Vamos falar aqui a mensagem, voltar um pouquinho ao caminho, lá onde nós começamos. Minha própria mãe, ela já partiu, e ela foi uma mulher muito estranha. E ela, como vocês sabem, como meio índia, metade índia, era algo estranho. Porém, com tudo isso, ela era uma pessoa que não sonhava. Você vê uma pessoa sonhando demais, não dá atenção para ela, não. Fala, fica com o seu sonho para você. Quando Deus vai usar um dom, uma pessoa que tem um sonho, ele separa aquele dom, né? Não é um sonhador, toda hora está sonhando igual eu, por exemplo, não pode dormir que está sonhando, né? Dá graças a Deus quando não sonha. A pessoa, quando ela vai fazer algo, quando Deus usa ela, ele guarda aquele dom para ele usar, ele limpa aquele canal. E a mãe do irmão Brana era assim, ela tinha o dom de sonhar, mas ela teve 3 ou 4 sonhos, o profeta disse. Porém, não creio que ela teve mais do que uns 4 ou 5 sonhos em toda a sua vida. Porém, cada vez que tinha um sonho, era verdade. Ela sonhava alguma coisa e era verdade. Que coisa maravilhosa, né? Recordo de uma ocasião, quando primeiro comecei a pregar, há muitos anos, estava vivendo aqui nessa rua, um pouco mais em cima, e eu estava pregando aqui na igreja, e ela teve um sonho que eu estava parado aqui junto a 3 escadas. Vamos voltar ali nas 3 escadas. 3 escadas. O profeta... O sonho dela, vamos colocar aqui as 3 escadas e uma linha reta aqui. E ela estava parada pregando, e ali e eu estava parado pregando para as pessoas que eles tinham que subir essas 3 escadas antes de poder entrar naquela rodovia. Eles tinham que subir essas 3 escadas antes de poder entrar naquele caminho. E a rodovia havia uma pequena linha branca de pérola que corria diretamente pelas portas até o céu. Que coisa maravilhosa! Ou seja, as portas de pérola. Que sonho maravilhoso, né? E aqui ela viu os 3 escadas e um caminho, né? E aqui tinha, o irmão Brana diz, né, que aqui tinha um portão de pérola. Onde as pessoas iam. E essa pérola havia sido esticada até chegar a estas escadas.
E isso é exatamente minha mensagem hoje: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E eu estava dizendo que uma pessoa tem que vir por meio dessas 3 escadas para poder chegar a caminhar sobre esse caminho. E disse que houve uma mulher que passou por ali. Agora lembre-se, agora vocês recordem os sapatos, lembram-se dos sapatos que usavam as pessoas há 35 anos. Houve uma dama que passou por ali e estava com um par de sapatos altos, com os que usam hoje, sapatos com saltos altos. E ela passou e disse: espere um momento, espere um momento, irmã, você não pode caminhar sobre essa rodovia disse, você não pode fazer isso. Ela queria subir as escadas e caminhar aqui com aquele sapato, fazendo toque, 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 e requebrando igual uma cascavel. O irmão Brana parou ela e disse: você não pode fazer isso. Primeiro você tem que passar por essas 3 etapas. Você tem que se arrepender, ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, ser santificada para você entrar nesse caminho. Vocês sabem como a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, 3, que andariam com o pescoço erguido. E tem que ser assim, porque estão mal balanceadas. Vem? Andam dançando, isso é inevitável, tendo que balançar dessa maneira, e vão dançando e fazendo com seus sapatos. Vem? As filhas de Sião nos últimos dias. E ela começou a correr sobre a escada, e mais rápido que podia. E passado por um tempo, vou voltar um pouquinho aqui que eu pulei. Pouquinho. E ela me respondeu, assim disse, olhou ao redor e as mulheres e disse: não creiam nesse demente, vem, não creiam, lhe mostrarei que posso estar justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e caminhar ali. E eu simplesmente a deixei ir. O profeta deixou. Não havia mais o que fazer ao respeito, não podia pará-la. Domingo, na mensagem de pergunta e resposta, alguém fez uma pergunta para o irmão Brana, que eu achei impressionante a resposta do irmão Brana, Às vezes tão simples. Ele disse: irmão, nossas mulheres, irmão Brana, nossas mulheres estão vestindo roupas indecentes, estão fazendo coisas indecentes, não deviam elas ser um exemplo para as mais novas? O irmão Brana disse para ele: sim, meu irmão, eu concordo 100% com você que elas estão fazendo coisas indecentes, mas quem pode pará-la? Só Deus pode pará-la. Homem nenhum, pregação nenhuma faz a pessoa parar. O que faz ela parar é ela receber Cristo no coração dela. Então a mulher foi, o profeta diz: vai, então vai. Não podia mais fazer nada ao respeito. E ela deu um pulo sobre a estrada e voltou para as irmãs dizendo: não te disse? E começou a correr. Vocês sabem como diz a Bíblia, que andariam com o colarinho, com o pescoço erguido. E ela começou a correr sobre essa estrada o mais rápido que podia. E passado um tempo a rodovia se colocou muito apertada. Esse caminho apertado que Jesus disse: estreita é o caminho, apertada é a porta, estreito é o caminho, e poucos passaram por ele. É esse caminho santo, estreito, caminho apertado, e cada dia que passa fica mais apertado, e a porta do mundo cada dia fica mais aberta. O povo na mensagem estão achando que as portas estão abertas. Você vê coisas no povo da mensagem que talvez nem no mundo você vê. É tão horrível que está. E ela começou, mamãe disse, os gritos, isso é o sonho da mamãe, os gritos mais horríveis que tenho ouvido em minha vida. Então a mulher começou a correr sobre a rodovia o mais rápido que podia, e se tornou cada vez mais apertado. Então a mulher começou a girar e a dançar dessa maneira, e de repente foi caindo por um lado. Mamãe disse, os gritos mais horríveis que tenho ouvido em minha vida foram quando essa mulher caiu nesse fogo, a fumaça descendo mais e mais dessa maneira. Disse que eu dei a meia volta e disse: vem. E ela disse: vem. Ela obedeceu tudo, menos uma palavra.
todo menos uma só palavra. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pode. Isso é assunto individual de cada um. Mas esse véu interior da vontade própria nossa tem que morrer. Né? Vocês jovens, né? Nós mais velhos já somos cheios de vontade própria. Imagine os jovens. Então essa vontade própria nossa tem que morrer para que o Espírito Santo possa descer em nosso coração. Né? Ela obedeceu tudo. Somente uma palavra. Seguro que as mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias do Espírito Santo e logo falhar. Absolutamente. Não só de pão viverá o homem, porém de toda a palavra. Vem, e ela falhou. E como disse, ela haveria entrado sem problema. Porém, veja, ela falhou em não escutar o anúncio que estava mais adiante. O profeta vem mostrando para nós o que está vindo mais adiante. O anúncio, o que está lá no final? Né? E ela falhou. Aqui o profeta está falando, está mostrando também a igreja pentecostal. E falhou em receber a advertência, né? Para receber o dom de Deus para o dia de hoje. Eles falharam. Ele tem escrito o evangelho por meio dos discípulos, apóstolos, a doutrina dos apóstolos, os profetas e demais, e ainda não escutam. Né? Oxalá que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos escutar a advertência e receber essa advertência cada dia mais no nosso coração, para que ficamos longe daquele caminho que leva à perdição. Mas há um caminho reto que leva aos portais de pérola. E você só entra nesse caminho por essas 3 etapas, esses 3 degraus: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então você caminha nesse caminho. Né? Esse caminho onde somente os santos caminharão, somente aqueles que foram ordenados à vida caminharão. Os outros não vão poder caminhar, mas aqueles que foram ordenados à vida vão caminhar nesse caminho. Então, meus irmãos, isso é o que devemos fazer. Estamos sempre falando o que não devemos fazer. Hoje tem algo que nós devemos fazer, é procurar ser cheio do Espírito Santo. Creio que todos aqui, né, a maioria, já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Se não foi, né, ainda tem uma porta aberta, mas um dia essa porta aqui vai fechar, porque existe um portão de pérola aqui, e essa porta um dia vai fechar, e aqueles que entraram nessa porta entrarão, e aqueles que ficarem de fora vão morrer, como no dia de Noé. No dia de Noé, um dia a porta fechou. Muitas pessoas falaram: né, esse velho doido aí, essa porta vai ficar aberta aí o tempo inteiro. Né? Mas um dia Deus falou para Noé: entra na arca. E Noé entrou, ele com a família. E o que Deus fez? Desceu e fechou a porta. Porque se deixasse por conta de Noé, imagina as pessoas gritando lá fora o amor humano de Noé, e abrir a porta e deixar todo mundo entrar. O amor humano nosso às vezes quer levar todo mundo, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com um amor diferente, um amor corretivo. Ou você vem pelo caminho provido por Deus, ou Ele mesmo fecha a porta para você. Nos dias de Israel, eles saíram do Egito, Deus tinha um caminho provido para eles, que era um profeta liderando eles. E era para eles seguir aquele caminho. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Pode vir um fanatismo de um lado, pode vir um liberalismo do outro, mas permaneça no caminho que Deus proveu para você. Mas Israel não, começou a dar ouvido para os outros. O que fizeram? Morreram tudo no deserto, não entraram além da terra prometida. Né? Agora nós não temos uma escada, não temos uma arca natural que nos vai livrar da chuva, não temos uma estrada que nos vai levar a uma terra natural, mas nós temos um caminho que vai nos levar à glória. Poderia falar sobre as 3 etapas da terra, que o irmão Brando diz, né? Que a terra foi batizada com água quando no dilúvio,
foi batizada com sangue quando Jesus Cristo morreu, e o próximo batismo que vem é o batismo de fogo, que Pedro disse em sua segunda carta no capítulo 3, para queimar todo demônio dessa terra. E depois que todo demônio for queimado, então o Filho de Deus vem e desce para morar nessa terra. Assim como Deus opera em nós, né? Nos batiza na água quando nos arrependemos, nos santifica através do sangue. Então, quando toda a sujeira nossa é queimada, então o Espírito Santo desce para morar no nosso coração. Então, meus irmãos, que Jesus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Daniel, irmão Davi, ajuda um pouquinho o quadro, né? Mesmo o artista sendo ruim, como diz o irmão Brando, ajuda. Deus abençoe a todos. Amém. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas entram porta pela frente, na intenção de te fazer pra caminhada resistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu plano Ele entende, manda alguém te socorrer. E com você Deus esteve
você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está sobrando onipotente. Você tem mil motivos para seguir Deus e quem te ofender, como Deus vai ter que guerrear. Amém. Amém, graças a Deus. A gente sente falta de umas pessoas, né? Alguns jovens não participaram de nenhum, acaba diminuindo nossas opções. Irmão Samuel quer encerrar para nós? Vamos colocar de leve. Querido Pai Celestial, Senhor, creio que o pão foi colocado na mesa, ó Pai, e creio que sairemos daqui satisfeitos, ó Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê graça para caminhar, para subir essas 3 etapas e 3 degraus, ó Pai. Não permita que tenha uma serpente no nosso coração, mas tenha uma pombinha, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos guie até nossas casas e nos despeça em segurança, ó Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós aqui, ó Pai. É o que te pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.